Ô, gente, eu só quero deixar claro que estamos numa continuação, porque esse tema da videoaula de agora ainda é da primeira parte do curso que trata dos conceitos básicos. E aí, conforme eu falei no fim da videoaula passada, eu sei que vocês já conhecem os parafusos e arruelas, mas para deixar o curso completo e o tema ter um enredo linear, mesmo que brevemente, eu quero tecer alguns comentários protocolares sobre ambos. Então vamos lá. A porca é um elemento de fixação que tem um furo roscado. Em inglês, as porcas são chamadas de nuts. E aí, para prender várias peças juntas, as porcas são quase sempre usadas em conjunto com o parafuso de fixação. A porca e o parafuso são mantidos unidos principalmente por causa do atrito entre seus filetes. E aí a gente sabe que na maior parte dos casos, o conjunto opera na zona elástica. De acordo com o artigo no Wikipedia, de onde eu tirei essa foto e a próxima, em aplicações onde a vibração ou a rotação possam fazer com que a porca se solte, vários mecanismos de travamento podem ser utilizados. E aí eu vou citar alguns para vocês. Por exemplo, arruelas de pressão, contra-porcas, fluido adesivo de travamento de rosca, como por exemplo Loctite, pinos de segurança ou até mesmo arame de segurança usado em conjunto com porcas casteladas, a utilização de inserções de nylon ou até mesmo roscas ligeiramente ovais. Atualmente, uma das formas mais comuns de porcas, e quem sabe talvez seja a forma mais comum, é a porca hexagonal. As razões que tornam essa forma de porca muito comum são semelhantes às razões que tornam a forma da cabeça hexagonal do parafuso como sendo uma forma preponderante. Porque pense aqui comigo, por favor. Por ser um hexágono, nós temos, obviamente, 6 lados. E esses 6 lados fornecem uma ótima opção de ângulos para que uma ferramenta se aproxime, mesmo em locais apertados. Outro aspecto muito interessante é que se torna necessário apenas 1/6 de rotação para que se chegue ao próximo lado do hexágono. Além disso, a forma hexagonal da cabeça dos parafusos e das porcas proporciona uma aderência bem interessante. Contudo, é empiricamente constatado que polígonos com mais de 6 lados não fornecem a mesma aderência. E, por sua vez, polígonos que têm menos de 6 lados levam mais tempo para receber uma rotação completa. E é claro, turma, existem outras formas especializadas para certas necessidades, como, por exemplo, porcas borboleta, que permitem o ajuste manual, porcas do tipo gaiola para áreas, por exemplo, que são inacessíveis. Tá legal? Então agora eu quero falar com vocês brevemente sobre as arruelas. Uma arruela é uma placa fina que tem um orifício. Ela normalmente é utilizada para distribuir a carga de um fixador roscado, como por exemplo um parafuso ou uma porca. Em inglês, washer é o termo usado para se referir às arruelas. E essa placa fina é normalmente em forma de disco, mas obviamente ela pode ter outras formas, como por exemplo, uma forma quadrada. E também, tipicamente, o orifício é feito no meio da arruela. Além dessa função de distribuir as cargas, as arruelas podem ser utilizadas como espaçadores, como molas, que é o exemplo da mola Belleville, ou também chamada de arruela ondulada, como superfície de sacrifício, uma vez que a gente usa a arruela para se desgastar primeiro de que um outro componente. A arruela pode ser também utilizada como dispositivo indicador de pré-carga, também pode ser utilizada como dispositivo de travamento e também para reduzir a vibração, como é o caso de arruelas de borracha. E aí, turma, assim como as porcas, as arruelas têm as suas dimensões normalizadas. Nesse slide, eu apresento para vocês uma tabela que contém essas dimensões normalizadas dos 3 elementos de fixação que a gente vai usar nos nossos exercícios. São eles as porcas, as arruelas e os parafusos. E aí vocês vão perceber que eu usei as expressões nessa ordem, tanto na minha fala quanto no título desse slide, porque é nessa ordem que as dimensões normalizadas são apresentadas nessa tabela. Então vejam, por favor, que essa tabela tem 3 porções. A porção que lida com porcas, arruelas e parafusos. E aí, turma, todas as dimensões são em função do diâmetro nominal dos parafusos. Então vamos fazer uma consulta breve aqui para a seção de porcas. Vocês vão prestar atenção que tem 2 opções, a porca sextavada e a porca baixa. E aí cada uma delas tem um respectivo número DIN associado. Nos enunciados dos exercícios, caso sejam usadas porcas, eu vou deixar bem claro e bem especificado qual é o tipo de porca que é utilizada, ou sextavada ou porca baixa. Ou até mesmo vou falar que é uma porca DIN 934 ou uma porca DIN 439. Agora, se vocês olharem a porção de arruelas, vocês vão também perceber que tem 2 opções, as arruelas lisas e as arruelas de pressão. Igualmente, cada uma tem um respectivo número DIN associado. E, igualmente, caso as arruelas sejam usadas em um determinado exercício, além da quantidade das arruelas empregada, eu vou especificar qual é o tipo.
E aí, turma, no caso dos parafusos, a gente tem apenas um tipo, conforme eu havia previsto com vocês anteriormente, que é o parafuso de cabeça sextavada. Convém explicar para vocês que caso vocês optem em procurar no site da DIN por essas respectivas normas, vocês não vão encontrar normas com esses números. Mas, por exemplo, se vocês procurarem na internet DIN 934X Nut Dimension, vocês vão achar essas dimensões. Olha aí, vou fazer essa consulta para mostrar para vocês. Em diversos sites vocês vão encontrar essas dimensões previstas e aí vocês entendem por que tem esse número associado, tá legal? Por favor, se familiarizem com essas dimensões antes de vocês seguirem adiante com os exercícios. Porque, por exemplo, no caso da porca, a gente tem a altura H, a espessura externa E e o diâmetro dessa circunferência interna tratado como W. Daí, por favor, preste atenção que esse mesmo padrão de nomenclatura é empregado para essas mesmas três dimensões do parafuso. E aí nessa figura aqui na direita, vocês vão perceber que o X é uma cota normalizada e que caso seja um parafuso de rosca parcial, o valor de X é apresentado naquela tabela que eu já mostrei para vocês. Mesma coisa em relação ao L. O L é o comprimento que já foi discutido previamente. Ele é a distância entre a face inferior da cabeça do parafuso até o último filete de rosca. Notem, mais uma vez, que no cálculo do L, a altura da cabeça do parafuso não é considerada. E aí, turma, no caso da arruela, as dimensões são muito simples. Elas são, respectivamente, os diâmetros interno, D1, e o diâmetro externo, D2 desse componente. E aí, por favor, eu insisto, essa tabela é muito importante e será muito consultada por vocês ao executarem os exercícios, porque logo mais eu vou tratar com vocês sobre o cálculo da rigidez axial de parafusos e de chapas. E essas rigidezes axiais são definitivamente impactadas pelas dimensões e também pela disposição dos elementos de fixação. Então, por isso que eu ressalto, fiquem atentos, entendam essa tabela e se familiarizem em consultá-la. Na próxima videoaula, eu vou tratar ainda de questões relacionadas com os conceitos básicos, porque eu vou explicar para vocês o que é o cone de influência e também vou explorar a importância daquela dimensão que eu mostrei no fim da videoaula passada, que é o DK. Então, confere aí.